Estamos na Delegacia da Receita Federal de Joaçaba e falamos com o Dr. Otto, delegado da Receita Federal, que fala à TV Bom Dia Santa Catarina sobre o prazo de entrega e quem tem que declarar imposto de renda este ano. A jurisdição da Delegacia da Receita Federal em Joaçaba, que compreende os 128 municípios que vão de Dionísio Cerqueira ao município de Brunópolis, há uma expectativa de recepção de 150 mil declarações, que irão compor o total de 26 milhões de declarações que estão sendo aguardadas a nível Brasil. Quem deve declarar imposto de renda? Bom, a declaração de imposto de renda é obrigatória para aqueles contribuintes que possuem patrimônio acima de R$300 mil ou que receberam rendimentos tributáveis de R$24.556 reais. Também é obrigado aqueles produtores rurais que tiveram rendimentos da atividade rural acima de R$122.783 reais, ou aqueles que tiveram rendimentos isentos ou tributáveis no valor de R$40 mil. Outras regras de obrigatoriedade é aquelas pessoas que tiveram operações em bolsa de valores ou que tiveram ganho de capital. Ganho de capital é quando uma pessoa compra e vende, via de regra, imóveis, mas pode ser também bens móveis, em que o lucro teve lucro. Então ele é obrigado a apurar o ganho de capital e isso ele fica obrigado a apresentar a declaração para demonstrar esse lucro. Prazo de entrega da declaração e o valor da multa para quem não fizer no prazo. Bom, o prazo iniciou-se no primeiro dia útil do mês de março e se encerra no último dia útil do mês de abril. Então é importante que todos, até o último dia útil, procurem fazer a sua declaração, evitem o último dia, porque pode dar um congestionamento da internet, ou mesmo um pique de luz que deixe todo o sistema fora do ar. Então é importante que as pessoas se precavenham e procurem cumprir com a sua obrigação o quanto antes. Quem não fizer a entrega no prazo fica sujeito à multa mínima de R$165, podendo ser também ou 1% do imposto de renda devido por mês ou fração no atraso da entrega, o que for maior. Então é importante que todo mundo entregue e não fique sujeito a essas penalidades. E existe também quem é obrigado à entrega de declaração de imposto de renda e não faz, vai vender um imóvel, alguma coisa assim, ele não vai obter a sua certidão negativa e vai impedir ou atrasar a obtenção de um negócio que ele poderia fazer se ele estivesse em dia. Por quanto tempo o cidadão deve guardar o comprovante da declaração do imposto de renda? Bom, as declarações de imposto de renda podem ser revisadas até 5 anos da data da entrega da declaração. Então, os documentos que embasam a declaração de 2013 são as mutações patrimoniais ocorridas durante o ano de 2012. Então, você tem que contar 5 anos da data da entrega da sua declaração. Então, se entregou no final do prazo, que é o mês de abril de 2013, contar 5 anos para frente, que é o prazo que vai ter que guardar a documentação do ano de 2012. Qual é o valor limite para a dedução do imposto de renda por dependente e quem pode ser incluído como dependente? Bom, todas as pessoas que estão são dependentes, né? E a legislação permite que se coloque uma pessoa como dependente até a maioridade, ou se ele for universitário até 24 anos. E existem aqueles casos em que as pessoas têm alguma deficiência ou uma necessidade especial, em que essas podem ser dependentes o resto da vida. E existem pessoas de idade também que acabam sendo dependentes. O valor da dedução para dependente é R$ 1.974,72, lembrando que todo e qualquer rendimento do dependente tem que ser declarado
na pessoa do declarante. Então, não é muito comum pais que têm filhos universitários que têm uma bolsa como estagiário acabam esquecendo de declarar o valor do estágio, e isso é um dos parâmetros que acaba caindo em malha. Então, a pessoa que tem um dependente tem que declarar os rendimentos desse dependente. Doutor, pessoas que convivem em união estável podem fazer sua declaração em conjunto? Podem, isso é uma opção do contribuinte, vai depender do valor dos rendimentos de um ou de outro, mas é totalmente possível, já que a união estável equipara-se a um casamento. Só relembrando, na pergunta anterior, a questão do valor da dedução para instrução. Instrução, o limite é R$ 3.091 por dependente. Despesas com saúde, isso engloba não só questão de despesas médicas, mas como também a questão de dentista, psicólogo, fisioterapia, não existe um limite. Mas o que se exige é a comprovação. Então, todos os contribuintes que fizerem e declararem esses valores deverão declarar os valores constantes nos recibos e devem guardar no prazo de 5 anos, porque podem ser chamados a apresentar esses comprovantes para efetivamente poder usufruir dessa dedução.